Olá, garotada do quarto e quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Elaine Souza e hoje a nossa aula é muito especial, é uma aula muito bacana e que nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós estudamos nessa unidade, nesse capítulo, que é sobre a matéria e suas transformações, ok? Então fica ligadinho aí, tire as suas últimas dúvidas, faça suas anotações e é o momento de você concretizar a sua aprendizagem sobre esse assunto, tá bom? A aula de hoje vai tratar sobre o que aprendi sobre a matéria e suas transformações. Os objetivos são revisar os assuntos estudados, relembrando os estados físicos da matéria. Também reconhecer que alguns materiais formam misturas e que existem transformações reversíveis e outras irreversíveis. Então esse é o momento de você pegar aí o caderno, se você ainda não está preparado, se você já se organizou, maravilha. Pegue aí o seu caderno, a sua caneta e vamos anotar o assunto da aula de hoje. O que aprendi sobre a matéria e suas transformações? A professora Elaine Souza e em seguida anote o nome da sua professora, tá ok? Em seguida coloque o seu nome, aluno ou aluna e a data da aula que você está assistindo, tudo bem? Vamos relembrar quais habilidades nós trabalhamos nessas 4 últimas aulas. Nós trabalhamos as habilidades EF04, CI01, EF04, CI02 e EF04, CI03. O que nós podemos aprender nessas aulas? A identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Em seguida, testar e relatar transformações nos materiais no dia a dia, quando expostos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade. E ainda, concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico da água, e outras não são reversíveis, como o cozimento do ovo, a queima do papel e etc. Tá bem? Então, para começar a nossa aula, vai aí a primeira perguntinha. Você lembra o que é matéria? Nós conversamos isso na primeira aula dessa unidade. Vamos lá relembrar? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa. Então aí já fica essa definição para você copiar, tá? Copia aí no seu caderno, isso é importante você entender o que é matéria. Tudo, pessoal, tudo que tiver ocupando espaço e massa é a matéria, tá? Então aí nós temos uma infinidade de coisas, objetos, alimentos, até o próprio ar, como a gente conversou na aula inaugural dessa unidade. O ar também ocupa espaço e tem massa, certo? Então, e o que é massa? A massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria que ele possui. A massa, ela pode ser medida com o uso, por exemplo, de uma balança. Algumas unidades de medida de massa são o quilograma e o grama. Então, você já anota aí. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, ou um objeto, e assim por diante, tá bem? E aí, como diz assim, matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa, nós vamos precisar falar de mais uma definição, que é o volume. Você lembra o que é volume? Nós conversamos isso na nossa primeira aula sobre essa unidade. Vamos lá relembrar? Quem está aí com o seu caderno, dá uma olhadinha. Vamos ver aí? Volume é o espaço que a matéria ocupa. Olha só esse exemplo da bola aí. Nós temos a primeira bola, né, que é um objeto maior, ocupa mais espaço. E temos o segundo exemplo, que é a bola de gude. Temos a bola de futebol, que ocupa mais espaço. E a bola de ping-pong, olha aí, tá? Essa bolinha aqui. A gente pode falar também de uma bolinha menor, a bola peteca, né? Bolinha de gude. São outras bolinhas que a gente pode usar como exemplo para comparar a diferença de volume.
diferença de espaço que a matéria ocupa. Olha só, aqui é que a gente consegue observar bastante essa diferença aqui entre o espaço que um corpo ocupa e o outro corpo, né? Então você pode saber aí que algumas das unidades de medida do espaço que a matéria ocupa são o centímetro cúbico e o metro cúbico. A gente vai usar essas unidades quando a gente estiver falando de volume, tá ok? Bom, vem aqui comigo. Olha só, a revisão vai pedir para você relembrar também os 3 estados físicos da matéria, a forma que a matéria se apresenta na natureza, como nós a conhecemos. Temos 3 estados, você lembra aí quais são? Vamos lá, revise aí seus conteúdos. Vou mostrar para você agora, mas eu quero que você já saiba me dizer. Quem lembra aí o nome de um estado? Vamos lá, mais um. Quero que você participe. E o terceiro estado? Estão lembrados? Vou mostrar agora, acompanhe aí. A matéria ao nosso redor pode ser observada em 3 estados físicos. Acompanhe aí na tela. Vamos ver. São esses estados: sólido, líquido e gasoso. Então, temos 3 exemplos aí para você ver. No primeiro exemplo aqui, nós temos uma cesta de frutas e que você, claro, já vai saber que estão no estado sólido, certo? O segundo exemplo aqui, temos exemplos, né, de frascos de vidro que estão preenchidos de líquidos. Então, aqui, esse segundo momento, o estado é líquido. E aqui no terceiro exemplo, nós temos balões, estão cheios de gás, estão vendo? Então, claro que só pode ser o estado gasoso. Então, nesses 3 exemplos, a gente observa como se comporta a matéria em 3 estados diferentes: o estado sólido, o líquido e o gasoso. Então, para a gente relembrar essas definições, vamos assistir aí mais um slide. Olha só, os sólidos têm forma definida, independentemente de que estejam em algum recipiente ou não. Os líquidos não têm forma definida. Eles adquirem a forma do recipiente que os contém. E os gases também não têm forma definida. Eles se expandem e preenchem completamente o recipiente que os contém. Então, eu vou voltar aqui na tela anterior para te relembrar aqui, ó. Os sólidos têm forma definida, você pode observar, cada fruta tem uma forma específica, independente de estar em algum recipiente, como por exemplo a banana. Tem essa forma definida, independente se ela está numa caixa, se ela está num cesto, se ela está num prato, não é? Já os líquidos, eles não têm forma definida, certo? Eles ocupam o espaço e adquirem o formato do seu recipiente. Então, aqui vocês estão vendo recipientes diferentes e o líquido assume a forma do recipiente, tá bem? E aqui os gases, como não tem forma definida, eles vão acabar se expandindo, né? Ampliando o seu volume e vão preencher completamente o recipiente. Então, olha só aqui, como eles não têm forma definida, os gases. Aqui esse balão. O balão tem o formato, né, de estrela. Quando ele é cheio de um gás, é claro que o gás vai tomar aqui dentro desse objeto, dentro do balão, esse formato de estrela. Já esse outro balão, que é um outro recipiente em que vai estar com gás, vai adquirir o formato de coração, tá bem? Então, relembra aí essas informações. Os sólidos têm forma definida, tá? Os líquidos não têm forma definida e por isso adquirem a forma do recipiente que eles estão. E os gases também não têm forma definida, também vão se expandir e assumir a forma do recipiente que ele estiver contido, tá? Beleza, vem aqui comigo. Então, gente, ficou muito fácil compreender e relembrar os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Mas para compreender melhor, para a gente conseguir assimilar bem esse conteúdo, vamos assistir aquele vídeo que a gente viu lá na aula 1 da unidade 1 sobre esse assunto e que você vai conseguir entender melhor como se comportam esses 3 estados físicos, tá bom? Vem lá comigo. Nossa, que calor! Ei, olá! Estou preparando uns picolés de morango. Com o calor que está fazendo, eu fiquei com vontade. Mas para eles ficarem sólidos como estes, eu tenho que congelá-los e esperar um pouco. O quê? Você não sabe o que é sólido? É um dos estados da matéria.
Não se preocupe, eu te explico rapidinho. A matéria, a substância da qual todas as coisas são feitas, pode ser encontrada em 3 estados: líquido, como este suco de morango; sólido, como este picolé; e gasoso, como o vapor desta panela. A bebida que tomamos está em estado líquido. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está, e o volume é sempre o mesmo. As partículas estão separadas e podem se mover. Você está vendo como elas se movem? Parece que estão dançando. Os picolés que comemos estão em estado sólido. A característica principal da matéria em estado sólido é que ela tem forma e volume constantes. As partículas estão organizadas e juntinhas. Tá vendo? Por último, o estado gasoso. O vapor da panela está em estado gasoso. A matéria em estado gasoso pode mudar de volume e de forma, ocupando todo o espaço do recipiente no qual está. Viu? As partículas estão muito separadas e podem se mover livremente. Olha só, elas parecem um pouco loucas. Você entendeu tudo? Vamos revisar. A matéria pode ser encontrada em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A matéria em estado sólido sempre tem a mesma forma e ocupa o mesmo espaço. As partículas estão organizadas e juntinhas. A matéria em estado líquido se adapta à forma do recipiente no qual está. Sempre ocupa o mesmo espaço. Além disso, as suas partículas estão separadas e podem se mover. A matéria em estado gasoso tem volume e forma variáveis. As suas partículas estão muito separadas e se movem livremente. Isso é tudo sobre os estados da matéria. Muito interessante, né? Bom, eu tenho que ir, senão eu não vou vender nenhum picolé. Tchau! Bom, gente, muito legal esse vídeo. Com ele você conseguiu perceber realmente as características dos materiais nesses 3 estados: o sólido, o líquido e gasoso. E a gente vai conversar agora que alguns materiais possuem essa capacidade de mudar de estado físico. Só que algumas mudanças são reversíveis, como a gente vai ver o exemplo da água, que muda de estado físico e, dependendo do aquecimento ou resfriamento, a água retorna para o estado anterior. E alguns materiais não é possível, dependendo desse aquecimento, ou se houver uma queima, por exemplo, ele não retorna para a fase anterior, para o estado anterior. É o que nós chamaremos de mudanças irreversíveis. Por que elas são irreversíveis? Porque vai haver alguma mudança na composição dessas substâncias, na composição desses materiais. Então, nesse caso, não vai ser possível retornar ao estado físico anterior, porque vai haver uma mudança nas substâncias, nos componentes da matéria, tá bem? Então vamos falar primeiro de água, que a água possui essa capacidade de mudar de estado físico e retornar, dependendo do aquecimento ou resfriamento, e vamos relembrar como é que se chama o nome de cada processo em que há essa mudança de estado físico, tá bem? Acompanhe no slide comigo. Mudanças de estado físico. Quando colocamos a água para congelar, ela passa do estado líquido para o estado sólido. Nesse caso, dizemos que houve a solidificação. Olha só, anota aí no teu caderno essa informação. Solidificação é o nome do processo de transformação, o processo de mudança da água do estado líquido para o estado sólido. Bem fácil aí, solidificação, tá bom? E se tirarmos esse gelo e deixarmos fora da geladeira, por exemplo, com o passar do tempo ele derrete, passa do estado sólido para o estado líquido. Então, nesse caso, ocorreu a fusão. Olha o segundo exemplo aqui na imagem. O gelo fora da geladeira, fora do congelador, numa temperatura ambiente, por exemplo, começa a derreter e vai retornando para o estado líquido que ele estava aqui, ó, anteriormente, quando foi levado para ser congelado, não é isso? Bom, e quando a água líquida
é aquecida, ela passa para o estado gasoso, transformando-se em vapor. Esse processo é chamado vaporização. Lembra lá na nossa aula que nós falamos que existem duas formas de vaporização? A evaporação, que é aquele processo em que a água passa para o estado gasoso de uma forma mais lenta, como é, por exemplo, a gente secando a roupa no varal. E ainda existe aquela forma que passa mais rápido para o estado gasoso, que é quando a água já começa, por exemplo, a ferver, e que a gente chama esse estado esse processo, né, de mudança de estado de ebulição, tá bom? Então, continuando falando sobre as mudanças, existem as transformações que são reversíveis, como eu já disse para vocês, e as irreversíveis. Nas transformações reversíveis, ocorre a mudança somente do estado físico ou da aparência do material, como é o exemplo aqui que nós já falamos, quando a gente congela, né, a água. Então, ela apenas muda de aparência, certo? Só o estado físico, sólido, líquido, gasoso. Por isso que essa mudança é reversível. Já as mudanças que são chamadas de irreversíveis são aquelas em que há alterações nas substâncias, nos componentes do material. E por isso a gente diz que houve uma transformação química. É como o exemplo aqui da madeira. Quando a madeira é queimada, ela não tem como retornar à fase anterior, o estado que ela estava anterior. Ela vai se transformar em cinzas, vai se transformar em fumaça, e aí vai ter também a liberação de energia na forma de luz e calor, aqui como a gente está observando com a presença do fogo. Então esse caso aqui é um exemplo de transformação irreversível, tá bem? Vem cá comigo. Olha só, nós falamos dessas mudanças, esses processos de transformação de estado físico, não é? E alguns têm os nomes especiais: solidificação, fusão, a vaporização. Então é importante que você compreenda o nome de cada processo. E para isso a gente vai ver mais um vídeo, tá bom? Vamos lá? Vai ficar pronto rapidinho. Ei, olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá! Você sabe! Se chama solidificação.
Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas. Por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Muito bem. Excelente, né, pessoal? A gente consegue perceber melhor essas transformações, o nome desses processos, observando o vídeo. Então, anota bem no teu caderno o nome desses processos: fusão, condensação, vaporização e solidificação, tá bom? Ele vai ser importante para a gente continuar nesse assunto. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa mudança de estado, sobre essas transformações, tá ok? Vamos olhar na tela comigo. Olha só, a luz e a umidade também podem provocar transformações. Então, até o momento, a gente tinha falado das transformações que ocorrem com aquecimento ou com resfriamento. Porém, existem outras transformações da matéria que acontecem na presença de luz e da umidade. Um exemplo da ação da luz é na fotossíntese, porque a luz também é um fator que pode transformar, que pode provocar essas mudanças. A planta, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese e vai retirar a energia para sobreviver. Esse processo é um processo irreversível e ocorre na presença de luz. Isso a gente falou na aula passada, lembram? A fotossíntese é esse processo em que a planta, né, os vegetais, alguns tipos de algas, eles conseguem captar a energia da luz solar, mais o gás carbônico do ambiente e retirar a água através aqui das raízes. E nesse processo há uma transformação desses componentes através da luz em glicose, que será o alimento para essa planta. E aí, no final desse processo, há a liberação de gás oxigênio. Então, vocês estão observando que a fotossíntese é um processo químico, né? Então, existem as transformações químicas e por isso é chamada uma transformação irreversível. Também temos outro exemplo, que é a presença da umidade fazendo acontecer essas transformações, essas mudanças na matéria. Como é o exemplo da ferrugem. A ferrugem é formada no nosso dia a dia, a gente consegue observar uma coisa bem comum. E como é que ela surge? Para que aconteça a presença da ferrugem, são necessários 3 fatores: o ferro, a água e o oxigênio. Com o passar do tempo, o ferro reage com o gás oxigênio do ar e a ferrugem vai sendo formada. A gente vai dizer que está oxidando, né? Acontecendo uma oxidação, um enferrujamento, né? Essa é uma transformação irreversível que ocorre somente na presença de umidade e gás oxigênio. Então, vamos precisar aí desses componentes, tá bem? Então, tem mais um vídeo que eu quero passar para vocês, que é sobre o ciclo da água, para a gente perceber como acontece isso no dia a dia. Vamos lá? Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima?
Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos! Como a gente conseguiu fazer essa revisão, agora vamos fazer uma atividade rapidinho para testar o nosso conhecimento. Vai lá, vamos começar. Primeira questão. Associe as mudanças de estados físicos da água com as suas definições. Então aí a gente tem o nome dos processos: solidificação, fusão, evaporação, ebulição e condensação, e as suas definições, que são as explicações. Passagem do estado líquido para o vapor de forma lenta, passagem do estado líquido para o vapor por meio do aquecimento rápido, passagem do estado sólido para o líquido, passagem do estado de vapor para o líquido e passagem do estado líquido para o sólido. Vamos lá, cadê a definição de solidificação? Vamos ver quem acerta aí? Tá aqui, solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. E a definição de fusão? Fusão é quando ocorre a passagem do estado sólido para o líquido. E evaporação, quem sabe aí? Evaporação é a passagem do estado líquido para a forma de vapor, bem lenta, de uma forma bem gradual. E a ebulição? Tá mais fácil agora, é a passagem do estado líquido para o vapor por meio do aquecimento mais rápido. E a última, condensação, é a passagem do estado de vapor para o estado líquido. Muito bem, vamos a mais uma questão. Classifique as transformações abaixo em reversível ou irreversível. Então aqui o primeiro exemplo, a água quando é aquecida ou esfriada, será que é uma transformação reversível ou irreversível? Vamos ver? É uma transformação reversível, a gente acabou de ver esse ciclo da água, não é? E agora, quando a gente pega aqui e prepara a massa do pão e depois leva para assar no forno, será que essa transformação pode ser reversível ou é irreversível? Vamos ver? É um caso de transformação irreversível, tá bem? E aqui, quando a gente mistura sal à água, será que a gente pode, por algum processo de separação, retornar? Sim, podemos. É uma transformação chamada de reversível, tá bom? Mais uma questão. Observe o que acontece com o milho de pipoca quando é aquecido. Depois responda às perguntas. Olha aí a transformação que está acontecendo na imagem. Primeira pergunta. A transformação do milho em pipoca é reversível ou irreversível? Essa tá fácil, né, gente? Claro que a pipoca não tem como voltar a ser milho. Então, é irreversível. E podemos afirmar que ocorreu uma transformação física ou química? Também é fácil essa, hein? É uma transformação química, já que ela é irreversível porque mudou os seus componentes, tá ok?
Vamos à questão 4. Observe as imagens e indique qual o processo de separação de misturas está sendo empregado. Aí, olha, coando o café é a filtração. Depois, separando aqui materiais, é a destilação. O sal nas salinas é a evaporação. Quando você está escolhendo aqui o feijão, tirando as sujeiras, qual é o processo? Catação. Aqui, ó, quando as partículas sólidas vão para o fundo de um recipiente, como se chama? Decantação. E quando estamos separando os materiais metálicos, lembram? É a separação magnética. As referências utilizadas para essa aula foram essas. Vocês podem acompanhar, ler no livro didático, tá bom? E eu espero que você tenha gostado dessa aula, tendo conseguido fazer uma boa revisão, tá? Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.